Olá, pessoal. Bom dia para quem está conosco agora neste domingo. Semana passada falamos sobre o Estado e a gente quer entrar numa dinâmica agora de, dada a recorrência do podcast, fazer um tema sugerido por mim e outro sugerido pelo Gus. E o tema de hoje foi sugerido pelo Gus, então, obviamente, da semana que vem vai ser sugestão minha. E a gente vai falar sobre natureza humana. Gus, por favor, já taca o pau aí, você que propôs esse tema tão interessante que eu já tenho também bastante coisa para falar. Olá, pessoal, bom dia. Então, acho que esse tema me ocorreu um pouco também derivado da discussão da semana passada, né, em que a gente falou sobre o Estado, e quando a gente foi introduzir aí a conversa sobre o Estado, eu lembrei do Thomas Hobbes, e o Thomas Hobbes, para poder falar de Estado, ele começa meio que dando uma definição do que é o homem e procurando algumas características do homem para pensar aquilo que tem que ser a forma de organização desse homem, uma vez que ele vive em sociedade, né? E aí, para quem, né, se alguém quem não ouviu semana passada, ou quem já também não sabe, não está muito familiarizado, ou não lembra exatamente o que Hobbes diz, porque a gente meio que estuda isso, acho que na escola, né? Enfim, é uma coisa que está mais ou menos aí no senso comum. O Hobbes vai falar que existe um negócio, uma situação, né? Existe assim, isso é meio que uma ficção, na verdade, meio que uma maneira de tentar explicar como a gente chegou onde a gente está, de ficção, tem um termo para isso, eu esqueci agora, mas enfim, é uma espécie de história do homem, mas não é uma história documental, né? No sentido de você pode ir para trás e descobrir e ter evidências de que as coisas aconteceram assim, mas ele supõe que existia, em algum momento existiu, ou se você considerar uma situação sem qualquer tipo de organização social como parecida com o Estado, ou uma coisa anterior ao Estado, mas que caminha nessa direção, haveria um troço, uma situação em que ele chama de estado de natureza. E esse estado de natureza seria mais ou menos o que refletiria o homem vivendo antes de começar o que a gente convencionou chamar de civilização. E, portanto, se isso é o estado de natureza, isso reflete de alguma maneira a natureza desse homem. Então, quer dizer, o homem como um animal, ele surge na natureza, né, independentemente da maneira como você acha que ele surgiu, né, se você acha que ele surgiu a partir da evolução, se acha que ele surgiu de alguma outra forma, por exemplo, né, se ele foi criado por um deus, né, se ele foi plantado na terra com uma semente e nasceram vários homens, enfim, tem várias maneiras de explicar a origem dos homens. O fato é que praticamente todas elas, eu não lembro de nenhuma que não seja dessa forma, supõem que o homem surge na natureza. Então ele é uma espécie de animal. Algumas dessas propostas vão considerar que ele é um animal bem especial, bem diferenciado em relação aos outros animais. Outros vão considerar que nem tanto. Mas o fato é que, se ele surge na natureza, é de se esperar que ele tenha algo que nós chamamos de natureza, que tem a ver com, você pode entender isso como uma essência, como um modo como ele se comporta, ou como um modo que essa natureza, esse modo como ele surgiu na natureza, impõe um certo comportamento para ele. E aí, só para completar a história do Hobbes, né, ali no caso ele vai dizer que o estado de natureza envolve uma série de leis que você pode reconhecer, digamos assim, nesse comportamento humano, que parte mais ou menos do seguinte: o homem surge na natureza, o interesse dele principal é sobreviver, né? Nenhum homem quer morrer. E sobreviver envolve ele obter os recursos que ele precisa para poder garantir sua sobrevivência, abrigo, sei lá, inclusive o encontro de parceiros sexuais para poder se reproduzir, e aí preservar ali a espécie, e principalmente ali no caso do Hobbes, se defender de seus inimigos,
porque também é muito ruim para esse homem, né, ele viver em estado de permanente tensão, preocupado em proteger todas essas coisas que ele juntou para poder garantir a sua existência, a sua sobrevivência, e, portanto, ele vai, o Hobbes vai dizer que esse estado de natureza tem um estado de permanente intranquilidade, porque ele tem que garantir todas essas coisas e ainda se proteger dos outros homens. Porque da mesma forma que ele está procurando obter essas coisas que ele precisa para sobreviver, os outros homens também estão procurando essas coisas e, eventualmente, eles podem entrar em conflito porque algum recurso um pouco mais escasso, ou alguma coisa que está disponível ali numa região em que tem mais homens envolvidos, pode gerar um conflito entre eles, e aí eles vão entrar num estado de permanente conflito que o Hobbes chama de estado de natureza. É o que ele chama de guerra de todos contra todos. O que me interessa aqui, evidentemente, não é fazer o percurso que a gente fez semana passada, mas chamar atenção para essa ideia de que o Hobbes, por exemplo, vai propor um ser humano que surge na natureza num estado de permanente competição com outros homens. Né? É um estado fundamentalmente egoísta, ou seja, ele está procurando aquilo que interessa para o seu próprio bem e para garantir a sua paz, e isso pode entrar em conflito com o mesmo interesse egoísta dos outros homens. E aí eles entram em guerra. E aí, eventualmente, a sociedade seria você abrir mão de algum desses egoísmos, mas isso é feito no segundo momento, portanto, isso é relativamente artificial, né? Já é uma forma de ir contra, digamos assim, essa natureza primária, básica, egoísta, para poder conseguir conviver em sociedade. Bom, isso é um exemplo. Há outras concepções de natureza humana, né? Há concepções, por exemplo, que vão dizer que o homem é fundamentalmente bom, tanto que comportamentos do tipo altruísta são naturais ao homem, e nesse sentido o homem é naturalmente um ser social, e portanto não tanto um ser individual egoísta, mas um ser social, e que, portanto, é natural que o homem se congregue em sociedades e se desenvolva e tal, e daí surjam as sociedades e tal, e que eventuais desvios desse comportamento altruísta seriam introduzidos a posteriori por algumas questões, enfim, outros tipos de paixões que entram no meio do caminho, mas que não são tão fundamentais. Por exemplo, sei lá, numa sociedade, por exemplo, vamos supor que, vamos pensar eu não tenho um autor para dar uma referência, mas vamos pensar que um homem fundamentalmente altruísta e sociável viveria inicialmente numa sociedade em que tudo é compartilhado, né, a princípio não tem essa ideia de propriedade, mas eventualmente um daqueles sujeitos, por algum desvio de caráter ou algo do gênero, começa a considerar que determinadas posses daquelas que são inicialmente compartilhadas por aquele grupo lhe pertencem, e ele não quer mais dividir aquilo, e ele começa a acumular e começa a gerar um conflito porque aquele resolveu dizer que aquela parte é dele, e aí começa a gerar toda sorte de coisas, ciúmes, inveja, essas coisas, e digamos que esse comportamento inicial desviante teria sido a origem de um comportamento egoísta e, portanto, não natural, seria a origem das eventuais desavenças naquele grupo, e, portanto, seria interessante para conseguir voltar a um estado de paz, você suprimir de alguma forma esse comportamento egoísta que às vezes surge entre os seres humanos como uma espécie de desvio. E, por fim, uma terceira possibilidade, embora, sei lá, essas três possibilidades são bem reducionistas, a gente espero que a gente discuta mais possibilidades aqui ao longo do tempo, não tem uma pauta muito definida, é mais deixar a coisa rolar. Uma terceira possibilidade seria a neutralidade, quer dizer, o homem não é nem bom nem mal, mas talvez certas circunstâncias no meio, que pode ser o meio natural, o meio social, fazem-no pender para um lado ou para o outro, e aí a gente precisaria de alguma forma escolher qual que é o caminho mais adequado, determinando uma série de coisas para poder, sei lá, valores, por exemplo, né, o que é melhor, o que é pior, para em sociedade a gente conseguir ter uma vida minimamente razoável. Então a proposta é a gente entrar por esses caminhos. Rafa, suponho que você tem algumas coisas para dizer. Eu queria dizer, na verdade, que isso é uma espécie de discussão que eu entendo que ela é metaética, quer dizer, dependendo da concepção que você tiver a respeito disso, né, de natureza humana, se existe ou se não existe isso, se isso é uma ficção, se não, vai determinar uma série de coisas na hora de você pensar uma doutrina moral.
se você vai pensar uma moralidade mais determinada ou menos determinada, por exemplo, se você pensar um conceito de natureza humana forte, isso pode ser determinante para ações humanas e isso talvez justifique certas coisas, portanto você vai ter talvez uma moral mais determinista. Se você tender a pensar a coisa mais neutra, isso deve levar à necessidade de propor, por exemplo, convenções, né, em termos de valores, para poder pensar o que é o certo e o errado, né? E aí você vai ter uma moral mais indeterminista, talvez mais, digamos, caminhando para uma coisa um pouco mais relativista, mas não necessariamente o extremo do relativismo, mas em que você pensa que os valores da sociedade são valores estipulados em conjunto por um acordo coletivo, de repente uma forma de contrato ou não, em que se acorda que certas coisas são boas e enquanto houver concordância geral de que as coisas são boas, isso vai ser tomado como a norma da sociedade. Então, são vários dos temas os caminhos que a gente pode seguir nessa conversa, mas eu acho que é uma conversa interessante para a gente ter. Então, Rafa, o que você tem aí para a gente aí sobre esse tema? Então, conversa interessantíssima. Acho até que do histórico de temas que a gente já discutiu aqui, esse é com objeto de debate mais amplo, né? Talvez mais difícil de cercar ele ali num continente que a gente consiga observar e dizer isso é a natureza humana. Acho até que muito do que às vezes a gente vai falar aqui, muito não, né? Talvez alguma coisa resvale no que a gente já discutiu sobre, talvez, no tema de debate inteligência artificial, que é o episódio 8, e o de consciência, que é o episódio 9. Principalmente eu, que da minha parte, enfim, devido à minha natureza particular, tenho uma visão para o bem ou para o mal, no sentido de que eu também entendo isso como uma autocrítica, né? Uma visão bastante biologizante dos temas que a gente debate, como também uma visão cientificista, porque, enfim, dado a minha curiosidade de entender o mundo, eu procuro sempre respostas dentro desse, enfim, que vêm e são providas pela ciência. Quando não são respondidas, eu, como já comentei em outros episódios, eu gosto de me ater à pergunta, né? Então, o Gus citou aí algumas questões sobre a origem do homem. Então, eu compreendo que elas, dentro de quando qualquer autor que vai propor um modelo de natureza humana e quer considerar as origens do homem de forma mitológica, ou seja, as que o próprio homem concebeu para si, e aí a gente está falando de talvez 100% das culturas humanas, tirando raríssimas exceções, assim, mas são muito raras, de povos que não criaram uma cultura mitológica que respondessem perguntas sobre sua origem. Então, para dizer também que eu não estou me atendo a uma só ao falar dessas todas, né? Então, talvez o autor que se filia a alguma dessas origens mitológicas, claro que ele vai tentar propor uma natureza humana que corresponda a essa origem mitológica. Então, é por isso que nós temos aí, até hoje, não dá para pegar um recorte. Claro que hoje, se o cara é um acadêmico e seja filósofo ou teólogo, né, ele talvez vai tentar propor um modelo um pouco mais amplo e talvez não tão restrito a uma origem mitológica só. Mas, provavelmente, quando a gente fala do Hobbes, a gente está falando do cristianismo. Como se a gente pegar, às vezes, um autor hindu, né, ele vai falar das origens hinduístas e tentar justificar o que ele propõe de natureza humana dentro das concepções aí mitológicas, né? Então eu vou falar da minha visão mais cientificista, que considera a mitologia uma criação humana, a parte da cultura humana que influencia os nossos modelos de natureza humana,
mas eu vou tentar ter uma visão um pouco mais ampla, que a saber qual seja, que o homem, e eu já disse em alguns desses episódios que eu citei, a diferença que eu trago para mim entre natureza e realidade, né? Então, assim, quando eu quero dizer natureza, se refere à materialidade da realidade que a gente pode, como seres humanos, observar. Então, me parece que o universo, tendo 13 bilhões e tantos de anos, em determinado momento foi formado o que nós habitamos, o lugar onde a gente habita, que a gente chama de Terra, mas que ele tem uma origem, né, geológica, cosmológica, há cerca de 4,5 bilhões de anos, e pelas estimativas, né, há cerca de 4 bilhões, ou 3 bilhões e meio, ou 3 bilhões, uma forma primitiva de vida, por acaso, né, dada as conexões possíveis entre moléculas, RNA e DNA, começou a si mesmo. E aí, enfim, para resumir, obviamente eu não vou passar por todos os bilhões de anos até aqui. Para mim, o darwinismo, ou melhor, a evolução, ela explica toda a variedade de vida na Terra, e inclusive os seres humanos. Então, eu quero, ao resumir isso dessa forma, dizer que nós fazemos parte dessa natureza biológica da vida na Terra. E por acaso também, então, quando eu digo acaso, inclui as extinções em massas que aconteceram dentro desse período, que permitiram que alguns seres que num ambiente habitado por dinossauros não teriam se desenvolvessem e chegassem até os primatas, pelo menos, né? Então, aí, eu estou pulando os mamíferos e tal, então chegamos nos primatas. E nos primatas, por algum motivo também, e aí há hipóteses bastante boas para isso, né? Recentemente até parece que a origem do homem ali na África, né, do homem de algo bem mais próximo que nós, ela é um pouco mais antiga do que se imaginava. O que, colocando agora é só uma curiosidade, mas mostra que aos poucos nós estamos conseguindo aí, né, dar uma história cronológica para nossa origem. E em algum momento a nossa capacidade intelectual aflorou e nos deu vantagens que, quando a gente olha para a natureza, a gente não encontra nos outros animais. E é só onde eu quero chegar para tentar explicar aquilo que nos faz a gente se sentir especial, entendeu? Que é uma faca de dois gumes também, porque ao mesmo tempo que ao olhar para a natureza a gente consegue identificar aquilo que a gente tem de vantagem, e quando eu digo vantagem, considerem como a aptidão dentro de evolução, porque também dentro dos vieses que essas vantagens também nos trouxeram, a gente se considera especial. E aí, um exemplo disso é que nas próprias mitologias de origem dos povos, pelo menos, digamos, nas dominantes, né, existe uma divisão entre o resto da natureza e o homem, né, que é, no fundo, uma tentativa de explicar por que nós somos diferentes. Então, eu vou voltar agora para o Gus, mas o meu ponto é só a divisão que permite nós considerarmos uma natureza humana é porque existem peculiaridades biológicas dentro do nosso histórico cronológico aí, evolutivo, que permitem a gente construir linguagem, desenvolver a escrita, né, que permite também, então, por exemplo, quando você pega a origem mitológica dos povos, o que você tem? A escrita, de certa forma, ela foi, e aí isso também
uma hipótese, né, ou como defendem alguns antropólogos, que a escrita foi uma forma de tornar a mitologia como um equivalente, como se fosse open source. Assim. Em que sentido? Que antes da escrita, as mitologias de origem, elas ficavam só com os sacerdotes. E os sacerdotes adaptavam essa mitologia conforme a própria conveniência. Então, essa própria mitologia criada e falada pelos sacerdotes era usada para fazer distinções tribais entre essas pessoas. Então, era um pouco do meio, eu tive uma revelação e essa pessoa vai casar com essa. Então, assim, era usada muito de forma política. A escrita permitiu sistematizar essa mitologia a ponto de não haver tantas mudanças por conveniência. Então, eu tenho até um texto do Douglas Rushkoff, que é o que a gente até citou no Facebook, que ele como escritor, ele tem um quadrinho que ele escreveu o roteiro, né, ele não desenhou, que é o Testament. E a introdução dele nesse texto mostra sobre como, na verdade, a Bíblia ou textos, escrituras mais antigas, né, é uma forma de estabilizar aquilo que antes era uma mitologia mais moldada pela conveniência dos sacerdotes. Então, eu nem vou entrar aqui nas questões que o Gus levantou, quando voltar minha fala, eu acho que eu falo um pouco, para dizer um pouco sobre origens do bem e do mal, da ética, né? Mas só para colocar, então, que o que a gente chama de natureza humana, e para mim, em muitos aspectos, tem mais a ver com cultura humana. Eu acho até que o Gus, se não me engano, ele discorda um pouco disso. E para mim, quando eu digo natureza humana, eu coloco muito mais sobre questões biológicas que nós herdamos, como, talvez se der tempo a gente fala aqui, como vieses cognitivos, que eu acho que são coisas mais entranhadas no nosso ser, imperceptíveis no nosso dia a dia, mas que nos induzem muito mais a decisões que vamos tomar do que o que a gente acredita que é o raciocínio, né, a parcimônia, entre outras qualidades, entre aspas, que nós teríamos, né, desenvolvido ou herdado de algum ser superior. Bom, beleza. Na verdade, Rafa, eu acho que eu não discordo, não. Talvez, na verdade, é porque talvez a questão é que para certos domínios de saberes, vamos falar assim, de saberes humanos, eu percebo que tem uma espécie de um gap grande entre, digamos assim, a biologia e algumas coisas que são mais da ordem da cultura. E passando, talvez, pelo problema da psicologia, né? Então, sei lá, eu ainda sou um pouco, eu não digo cético, mas assim, eu não sou tão otimista quanto a capacidade, no curto prazo, de a gente conseguir fazer a ligação entre vamos dizer assim, o sistema neuronal, aquilo que é mais da ordem da neurociência, com uma psicologia fundamentada na neurociência, vamos falar o seguinte, dessa forma. Eu acho que tem alguns gaps em termos de desenvolvimento de personalidade, né, de subjetividade, que ainda não estão claros para mim como que vai fazer essa ligação. E por isso eu meio que admito a necessidade para você poder fazer, vamos dizer assim, essa ciência, ou as ciências humanas, talvez de um modo geral, a necessidade de você admitir certas hipóteses iniciais para poder trabalhar com elas. Então, vamos tentar traduzir isso de uma maneira mais simples. Quer dizer, eu não acredito... Uma das coisas que eu quero falar, só adiantando, mas depois eu volto nisso, não vou entrar na resposta por enquanto, uma coisa que você colocou, quando você fala dessa... Né, você falou, eu tenho uma visão mais biologizante, então, partindo da história da evolução das espécies, em particular a evolução humana, quer dizer, o homem não parece ter não parece, né? E as evidências, acho que estão práticas, elas confirmam isso de maneira
praticamente definitiva, talvez a gente não tenha um outro elo da cadeia, mas, cara, pelo tanto de evidência que a gente tem, cara, é impossível negar que há uma continuidade no desenvolvimento da espécie humana e, portanto, não é razoável, do ponto de vista científico e mesmo filosófico, você supor a origem dos seres humanos de outra forma, a não ser como um desenvolvimento da biologia dos animais, dos primatas, chegando até nós. E uma vez que isso é dessa forma, e hoje não tem espaço para se contestar isso, você fica estranho você falar em natureza humana, na verdade, porque na verdade devia se falar simplesmente de natureza, né? Porque em que momento na evolução a gente pode dizer que aquilo passou a ser humano e antes não era, né? Quer dizer, você olhando hoje, né, digamos assim, da nossa posição de espécie humana, né, os estudos sobre diversos animais, especialmente os primatas, mas a gente hoje, quer dizer, sei lá, ao longo do século XX, os primatas ganharam uma grande primazia, você percebeu uma série de comportamentos nos primatas muito semelhantes aos comportamentos humanos, e aí começou a se falar até, tá vendo, os seres humanos se comportam dessa maneira aqui, e você pode perceber um traço desse tipo de comportamento nesses comportamentos aqui de certos chimpanzés. Mas hoje a gente já sabe, né, um desenvolvimento um pouco mais recente, mas ainda no século XX, mas já um pouco depois, talvez, da ascensão dos primatas, é a percepção de que, cara, em outras espécies que não são primatas, então, sei lá, em cachorros, gatos, papagaios, cara, os papagaios são especialmente impressionantes, sou especialmente fascinado com os papagaios, você tem uma série de outros comportamentos psicológicos complexos que têm uma semelhança gigantesca com comportamentos da espécie humana. Outro que eu descobri também recentemente, cara, os cavalos. Os cavalos são os animais que têm o maior conjunto de expressões faciais que se sabe até agora, e ele tem 10 a menos do que os humanos. Então o cavalo é capaz de rir, o cavalo é capaz de mostrar uma expressão de vergonha, o cavalo é capaz de fazer uma expressão de submissão diante de um outro cavalo, ou mesmo de um ser humano que ele considera seu superior em termos de poder, uma relação de poder. Ele se submete e ele tem uma expressão facial para designar uma submissão que envolve, inclusive, um certo sorriso, que você poderia pensar assim, um sorriso meio sem graça daquele cara que se curva para aceder aí a posição de um cara mais poderoso. Quer dizer, tem uma série de comportamentos em animais que são muito próximos de comportamentos humanos, em que você consegue perceber uma continuidade. E aí fica estranho, então, falar de natureza humana, porque, na verdade, parece que várias dessas coisas que a gente considera como sendo parte da natureza humana estão presentes na natureza de um modo geral, ponto. Né? Agora, por que ainda se fala muito de natureza humana? Talvez por causa disso que eu estava comentando um pouco antes. Quer dizer, tem uma espécie de gap ainda entre aquilo que seriam as ciências da natureza e algumas das coisas que a gente considera em ciências humanas, que ainda não está completamente fechado e que, portanto, algumas das coisas que a gente percebe, por exemplo, nas relações humanas, comportamentos humanos, na cultura humana, a gente ainda não consegue jogar isso para um elemento mais amplo, uma espécie de cultura dos seres vivos de um modo geral, por exemplo. Então, eu entendo aí que nesse contexto faz sentido você supor para algumas coisas algumas premissas que são hipóteses, portanto não são dogmas, e isso tem que ficar muito claro, a respeito de que seres humanos agem, se comportam dessa maneira porque são seres humanos. É isso que está por trás da ideia de natureza. Então, haveria alguma coisa, ou melhor, para fazer psicologia, para fazer ética, para fazer sociologia, para fazer política, é razoável supor que o ser humano, nos âmbitos estudados por essas ciências, se comporta de determinadas maneiras por default. O que não quer dizer que isso seja parte da essência de ser humano. E, na verdade, eu sou bem reticente com a ideia de essência. Então, por exemplo, o Rafa falou um negócio, mas ao mesmo tempo, quer dizer, ao mesmo tempo é muito difícil você não usar o vocabulário em termos de essência, porque, cara, a gente
a gente nasceu num mundo em que a linguagem trabalha dessa forma, né? Tem muita gente, tem umas pessoas que dizem que todos nós nascemos de alguma forma aristotélicos. Isso é quase parte da nossa natureza, porque a linguagem que a gente usa para se comunicar e a linguagem na qual a gente nasce e que a gente aprende, né, ali naqueles primeiros instantes, naqueles primeiros anos de vida, e isso fica completamente entranhado no nosso modo de ver o mundo e de pensar, é uma linguagem profundamente marcada por essa ideia que é aristotélica de que você tem substâncias, e as substâncias têm essências, ou seja, algo que define o que elas são, e essas substâncias também têm propriedades, e a gente analisa o mundo dessa forma. Então, se você talvez não for familiarizado com filosofia, mas for familiarizado com programação, reparem como é que é formada uma linguagem de programação. Você tem lá os tipos, esses tipos são instanciados em variáveis. Você cria uma variável e fala que essa variável é de um determinado tipo, você tem um objeto. Esse objeto tem uma coleção de propriedades que é definido pelo seu tipo. Então, você pode entender que o tipo é, de alguma forma, a essência do objeto, porque o tipo diz tudo que o objeto pode ser e todas as propriedades que ele pode ter. E também o tipo determina que tipo de eventos esse objeto pode, em que tipo de eventos ele pode se envolver e algumas coisas básicas sobre como ele reage em determinados eventos. Outras coisas, evidentemente, você, programador, vai dizer lá como é que ele vai reagir. Mas toda essa estrutura, por exemplo, das linguagens de programação, é uma estrutura baseada em substância, essência, né? Ou essa programação orientada a objeto é uma programação aristotélica. Enfim, então, porque a gente nasce nessa linguagem, que é uma linguagem que, cara, prega essência nas coisas, é natural, quer dizer, é natural. A gente está acostumado, a gente tem o hábito de pregar essência nas coisas. Então, por exemplo, o Rafa falou um negócio interessante quando ele foi começar a fala dele. Ele falou, bom, a minha natureza particular, fecha aspas, né? Então, quer dizer, ele reconhece em si que ele tem uma natureza particular, qual seja, um certo viés biologizante cientificista. E ele considera isso como natureza, ou seja, ele considera que isso explica, de alguma forma, certos comportamentos que ele tem quando ele vai discutir determinados assuntos. Então, mais ou menos isso que é a noção de natureza, para isso que ela está funcionando. Só que, quer dizer, a gente precisa ter o tempo todo em mente, quer dizer, se nós assumimos, né, se nós reconhecemos o processo contínuo, que é o processo de evolução, e, portanto, que ele não permite se falar de maneira estrita em uma natureza humana, a gente tem que saber que toda vez que a gente fala de eu tenho uma certa natureza, é da minha natureza, ou é da natureza dos cães fazerem determinadas coisas, que isso é uma forma de simplificação. O problema é que a gente não trabalha com isso desse jeito todo o tempo. Por exemplo, né, tem um debate horrível aí que tem em torno de um negócio que as pessoas chamam de cura gay. Então vamos trazer para a atualidade. Então você tem um conjunto de pessoas, de psicólogos, que, porque eles têm uma crença que não tem nada a ver com a psicologia que eles estudaram na faculdade e nos seus cursos acadêmicos para se formar psicólogos, enfim, mas porque eles têm determinada crença, eles acreditam que as pessoas têm uma certa natureza e essa natureza tem uma relação com o seu sexo biológico. Portanto, se uma pessoa nasce com sexo biológico masculino, essa pessoa deveria ser homem. Se uma pessoa nasce com sexo biológico feminino, essa pessoa deveria nascer mulher. E por que essa pessoa tem determinadas crenças, de novo, que são crenças religiosas, de um modo geral? Não sei, eu estou falando de modo geral porque eu não sei se tem outras pessoas que advogam cura gay por outros motivos. As que eu conheço têm origem religiosa, mas isso não é necessário. Pode ser que haja outras pessoas que advoguem isso por outros motivos. Mas, de todo modo, elas acreditam, por causa de dogmas da sua religião, que, em primeiro lugar, os seres humanos têm natureza, no sentido forte, tanto não no sentido mitigado que eu estava tentando dizer aqui. E que essa natureza envolve esse binarismo homem-mulher que é definido pelo sexo biológico. E aí essas pessoas entendem que qualquer pessoa que tenha uma expressão de gênero que não corresponde ao seu sexo biológico, essa pessoa é desviante e ela tem um comportamento contrário à natureza humana. Além disso, essa pessoa considera que ter um comportamento conforme a sua natureza é algo que tem valor positivo.
Portanto, qualquer comportamento desviante é um comportamento negativo e precisa de alguma forma ser suprimido. Então, e aí isso poderia ser suprimido por meio por meios sociais, políticos, através de, como já foi no passado e ainda é em muitas sociedades, quer dizer, a pessoa pode ser presa, pode ser punida, pode levar uma surra, pode ser morta, porque você não quer ter essas pessoas desviantes no meio da sociedade, mas digamos que o pessoal aqui no Ocidente é um pouco mais humanizado, e ele considera, então, que isso não é um comportamento moralmente desviante, mas um comportamento desviante no sentido biológico. Portanto, seria uma espécie de doença. Ou seja, a pessoa tem uma doença psicológica ou psiquiátrica, depende aí da abordagem, em que ela tem um comportamento de gênero, tem uma expressão de gênero que é diferente, contrária e não adequada ao seu sexo biológico e, portanto, isso precisa ser corrigido. Cura gay. E eles propõem a cura gay no interior de uma disciplina que é psicologia, como se isso fosse parte de um procedimento admitido pela disciplina da psicologia, e aí nós temos um imbróglio, porque a psicologia, enquanto ciência, diz que não há fundamento científico para essa afirmação. E, claro, eu não sou especialista em cura gay nem em anticura gay, mas eu suponho que a explicação dos psicólogos para rejeitarem essa tal coisa como a cura gay envolva dizer que, de fato, não dá para você provar que existe tal coisa como uma natureza humana que pressupõe que os seres humanos tenham que ter sua expressão de gênero compatível com o seu sexo biológico. E, pelo contrário, né, há diversas evidências dizendo justamente o contrário, que isso não tem nenhuma normatividade nesse sentido, que tanto faz. Você vê na natureza diversos comportamentos em que há a troca, né, a transição de gênero, mesmo nas sociedades humanas, antes da sociedade ocidental estar configurada dessa forma, também havia outras maneiras de expressão de gênero e não necessariamente essa vinculação com o sexo biológico. Eu vou terminar essa minha fala nesse ponto, para devolver para o Rafa, mas tem um outro lado dessa história que às vezes a gente não se dá conta, ou enfim, a gente prefere não falar dele porque às vezes ele atrapalha uma narrativa mais progressista em defesa da liberdade das pessoas expressarem seu gênero, que é um certo discurso que surge no interior do movimento LGBT, etc., né, para eu não sei toda a sequência das siglas de forma correta, que, cara, não é universal, muito pelo contrário, é uma coisa minoritária, mas que surge, que é a ideia do eu nasci assim. Supondo que isso também é exclusivamente uma expressão de natureza biológica, que também pode ser um problema, porque, quer dizer, ele também elimina, de alguma forma, a possibilidade de o sujeito se autodeterminar do ponto de vista existencial. Então, se você, quer dizer, talvez, eu não sei se quando o Rafa falou que eu talvez discordasse, exatamente em que ponto, talvez um ponto em que eu não vou aceitar uma narrativa exclusivamente biologizante cientificista, perceber o seguinte, que em relação aos seres humanos, e talvez isso valha para outros animais, a gente não sabe ainda, a gente não tem como afirmar nem que sim, nem que não, mas a gente sabe especificamente em relação aos seres humanos, porque nós somos seres humanos e nós temos subjetividade, é que a gente tem alguma capacidade de autodeterminação, né, que é o que as pessoas normalmente vão chamar de, enfim, que envolve a ideia de existencialismo. Quer dizer, embora eu seja um ser biológico, um animal que veio evoluindo e que talvez tenha diversos instintos biológicos que de alguma forma determinam minhas ações, tem todos aqueles experimentos em que os caras percebem que o cérebro já está dando sinais de uma decisão que a pessoa vai tomar antes mesmo dela ter essa decisão consciente, né? Reconhecendo todas essas coisas, ainda assim, me parece que os seres humanos têm alguma capacidade de determinar aquilo que eles são, no sentido existencial, quer dizer, eu sou uma pessoa dessa forma. Então, quando o Rafa falar, eu tenho uma natureza particular, eu entendo, aí sim, né, no começo eu meio que fiz eu vou desfazer uma ambiguidade, na verdade, que quando o Rafa fala isso, eu entendo que ele está se referindo, na verdade, a uma determinação existencial que envolve um modo que ele escolheu de estar no mundo e de ver o mundo.
Ele pode dizer, eu escolhi isso assim, um dia eu tomei a decisão disso, mas talvez ele tenha sido influenciado por um milhão de coisas que ele leu, ou diversas experiências que ele teve. Mas, de certo modo, isso é algo que é uma determinação que ele coloca para si mesmo. Eu sou uma pessoa assim nesse mundo. Inclusive que ele teria capacidade de mudar se ele quisesse. Então tem uma espécie de agência dos seres humanos, que pode existir nos animais, mas a gente não sabe, e que determina um aspecto existencial, agora sim, de uma espécie de essência do ser humano. Quer dizer, mas a essência no sentido fraco, quer dizer, aquilo que eu digo que eu sou agora, porque isso pode mudar daqui 10 minutos, é difícil de mudar, mas isso pode mudar eventualmente, então não é uma coisa que me determina definitivamente. Então tem um aspecto existencial. Então eu acho que, então, justamente voltando à história do oposto, né, quer dizer, a ideia do eu nasci assim, né, para se referir a certas expressões de gênero, eu acho que isso também é problemático porque elimina esse elemento que é o como que a pessoa determina a si mesma, da forma que, como ela se vê no mundo, como ela se coloca no mundo, que não é só uma coisa biológica, não é uma coisa que é inevitável, mas que é uma coisa que ela quer. Veja, e isso não tem absolutamente nada a ver, quer dizer, isso só é um problema se você considerar os certos cristãos que existe uma regulação normativa em que corresponder sexo biológico à expressão de gênero é bom, versus não corresponder é ruim. Porque se você não tiver essa determinação de valores, não tem problema nenhum você dizer, eu escolhi, né, eu nasci com sexo biológico tal, mas de alguma forma, tudo bem, eu tenho minhas inclinações, né, pode ser talvez homossexuais, ou bissexuais, ou pansexuais, e eu também tenho, me sinto mais à vontade em, por exemplo, ou de repente me vestir de mulher, ou eu tenho desejo de fazer troca do sexo biológico porque eu não reconheço esse corpo, mas de todo modo, uma parte desse comportamento ser também uma coisa, eu gosto mais, por exemplo, eu gosto mais de assumir esse papel. Algo da volição do sujeito e não simplesmente algo que ele é determinado contra o qual ele não tem como lutar. Acho isso importante porque isso, do ponto de vista das pessoas se autodeterminarem e terem a liberdade de escolherem quem elas são. Então, a gente não pode, eu acho que nem estar no oposto nem no outro, porque os dois opostos também pressupõem uma noção forte de natureza humana, e que eu acho que não cabe no estado atual das coisas. Por isso que eu digo que talvez eu não discorde, eu não acredito muito em natureza humana. Então, né? Enfim, volta aí para o Rafa. Então, por onde começar, né? Bom, você falou sobre alguns exemplos de animais que teriam, entre aspas, uma humanidade compartilhada com a gente. Isso, na verdade, para mim, só reforça meu argumento que eu falei antes sobre como nós nos achamos especiais. Claro que não é uma coincidência que todos os animais que você citou são mamíferos, o que para mim mostra a proximidade que nós temos com esses animais, porque eles da nossa, a gente compartilha uma mesma natureza. E é uma afirmação que eu falo de forma, digamos, ousada aí, mas enfim, se você fazer um teste genético com toda a possibilidade, com toda a disponibilidade de animais no planeta Terra, os que têm mais proximidade genética com você vão ter maior comportamento também compartilhado com você. E se você pegar uma barata e fizer um teste genético com ela, ainda assim você consegue ter alguma identificação com algum comportamento, ou modo de agir social, enfim, de compartilhar alimentos com uma barata. Então, só reforça para mim o meu ponto de que como nós, de forma deturpada, nos achamos especiais para ter que prestar atenção num papagaio, que é uma ave, não é um mamífero, no caso, né, dos que você citou, mas que sim, compartilha conosco algumas características, e aí tem, entre as aves, por exemplo, tem o corvo também, e aí há um debate sobre o quanto isso é condicionamento, o quanto isso é aprendizado, o quanto isso é inteligência, o quanto isso é reprodução de alguma coisa, né? Ou seja, um papagaio que mora com humanos vai exibir o comportamento humano porque ele tem uma humanidade ou porque ele só tem exemplos de humanos em torno dele. Então, sim, é uma questão que a gente não sabe. Ou que
enfim, faz parte da nossa empatia também, querer nos enxergar nos outros bichos, quando esses bichos reproduzem, né, as nossas capacidades também. Bom, sobre a questão da cura gay, também é uma discussão que, para mim, ela só faz sentido dentro da cultura humana, porque se você olha para a natureza, se a gente considerar comportamento gay, a prática sexual, ou a prática homossexual, né, estou dizendo de sexo mesmo, na natureza isso ocorre em profusão, então também me parece algo ser bem natural, não tem nada de absurdo nisso. Claro que o questionamento a isso só pode partir de um ponto de vista teológico, ou seja, que é uma criação humana. Eu não sei se eu já usei esse exemplo, mas se hoje tudo que existe, se hoje o planeta Terra sumir, entrar sei lá, numa singularidade e desaparecer, a única coisa que vai poder ser recriada a partir desse momento, em qualquer lugar do universo, vai ser a ciência, porque você consegue fazer os mesmos experimentos que rolam na Terra, num planeta do tamanho da Terra, ou próximo da Terra, na Lua, em Marte, você pode deduzir toda a ciência a partir de outro lugar que não a Terra. Agora, toda a mitologia humana vai sumir junto. Ninguém um dia vai recriar do zero e chegar às mesmas conclusões em qualquer outro lugar. Então, essa discussão, só tem a ver, ou só pode existir dentro de uma mitologia que é uma cultura criada, né, por acaso, não tem nada a ver com natureza. E até para matar esse assunto, isso para mim é absurdo o argumento usado, né? Para eu até pular isso, mas já deixar aqui a minha opinião sobre isso, que dentro da visão desses fanáticos, só existe o determinismo homem e mulher. E o que eles chamam seria o desvio disso, é a possibilidade de um comportamento ensinado, aprendido, né? Então, a homossexualidade seria um comportamento aprendido. Aí a minha pergunta ok, se você considera a hipótese de que determinado comportamento ele é aprendido, por que o homem e a mulher também não seriam um comportamento aprendido? Ah, não, porque isso é determinado. Aí eu penso, bom, se você considera a hipótese de que algo seja determinado, por que a homossexualidade também não poderia ser uma determinação? Ou seja, é um argumento casuístico que eles não consideram a própria hipótese do que eles estão propondo para o que eles defendem. Então, assim, só existem... As exceções são sempre tratadas como exceções e a norma é sempre tratada como a norma, mas elas não se misturam em nenhum lugar. Então, para mim, é uma discussão completamente absurda. Bom, vamos lá. Sobre a natureza humana, o Gus deve conhecer isso até mais do que eu, mas eu lembrei que o Locke, ele propõe a tábula rasa, né? Ou seja, o ser humano é uma folha em branco que o indivíduo vai... Claro que eu posso estar totalmente desvirtuando a verdade sobre isso, né? Porque conversar com o Gus tem aquele lance que às vezes fala do platonismo, e o Gus fala, não, mas o platonismo do senso comum não tem nada a ver com o proposto por Platão, como a gente também descobriu sobre a metafísica do Aristóteles. Bom, mas a hipótese que eu estou trazendo aqui, que pelo que eu entendo foi a do Locke, é de que o ser humano é uma folha em branco e tudo o que vai ser ali desenvolvido pelo indivíduo, o que ele vai achar bom, o que ele vai achar ruim, o que ele vai achar ético e moral, e antiético e amoral ou imoral, vai ser uma construção a partir do tempo que ele se dispor a ser exposto às referências que estão em torno dele, né? E hoje eu já falei aqui sobre vieses cognitivos, hoje já sabe que isso enfim, não é verdade, né? Nós chegamos ao mundo de diversos vieses, inclusive há estudos, né? Eu não sei se eu já citei isso, mas citando, existem alguns operadores de bolsa de valores, que são aqueles caras que ficam... Hoje já não tem mais essa cena, mas há uns anos atrás tinha, né? Dos caras que ficam gritando compra e venda,
e você não sabe o que está acontecendo ali, né? Então, o que fizeram? É um estudo, se não me engano, de 2008. Eu vou ver se eu acho para pôr nas referências, porque é muito interessante. Pegaram alguns desses operadores de bolsa e mediram o nível de testosterona dele. E viram que os mais bem-sucedidos, eles tinham um nível de testosterona maior do que a média dos operadores de bolsa de valores. O que faz, numa primeira leitura, né, do leigo, para você você ganhar mais dinheiro na bolsa, você precisa ter mais testosterona. E às vezes tem alguns ignorantes que vão até sair injetando testosterona para ganhar dinheiro. Mas na verdade, há um viés aí que é qual? Os operadores com maior testosterona, eles têm um ímpeto maior de arriscar. Então, na verdade, se você pegar os que mais perdem dinheiro também, eles têm mais testosterona também, porque o que está sendo medido ali é a sorte entre os que arriscam mais, podem ganhar mais. Claro que quem arrisca mais pode perder muito mais ou ganhar muito mais. Então, não é porque o cara tem testosterona, é só porque ele arrisca mais. Entre os que perdem mais também tem mais testosterona. E aí, olha que curioso. O nível de testosterona no homem é definido ainda no embrião. Então, é uma característica embrionária, o nível de testosterona que você vai ter ao longo da sua vida. E que, no fundo, o nível de testosterona, no nosso contexto de operadores de mercado, pode medir sucesso. Mas na natureza ele só mede o que? A agressividade. Ou seja, esses caras que hoje estão exercitando sua agressividade natural a partir da sua testosterona dentro de um contexto onde isso é permitido, antigamente eles estavam descendo a porrada em alguém, entendeu? Às vezes eles, dentro de uma situação tribal, eram os que estavam ali escolhidos para defender a tribo e tudo mais. Então, é só um exemplo. O Gus falou, por exemplo, também sobre altruísmo, né? E eu já tive uma discussão com alguns amigos que, dentro da cultura humana, digamos, o que nós podemos chamar de altruísmo, né? Digamos, da pessoa que se doa para outra, ela é também, de forma pessoal, um tipo de egoísmo, né? Eu queria ver alguém que é altruísta, que cede o seu tempo para os outros, que faz isso como se isso estivesse torturando a pessoa. Na verdade, não. Eu ser altruísta no mundo onde a gente vive, e isso me traz um benefício particular para o meu ser, para a minha mente, para o meu modo de vida, é um tipo de egoísmo também. Então, não é o altruísmo que estaria relacionado a alguma coisa mais genética, que eu já vou entrar nesse tema, né? Mas, por exemplo, os macacos, em relação a gerar empatia com outros macacos. Então, tem estudos, por exemplo, que você pega dois macacos, claro que isso em situação controlada, e dá para uma cenoura e um chocolate, e do lado dele tem um outro macaco com só uma cenoura. O que recebeu o chocolate, toda vez que ele escolhe o chocolate, o macaco do lado dele toma um choque, e ele percebe que o macaco do lado dele toma um choque. O que ele passa a preferir depois daí? A pegar a cenoura, porque daí ele pegando a cenoura, não só o outro não vai tomar o choque, como também vai ganhar uma cenoura. Então, esse altruísmo, essa empatia, né, em animais, digamos assim, mais sofisticados, complexos, como nós, os primatas, você consegue perceber isso e estudar isso, diferente, por exemplo, sei lá, se você pegar um cupinzeiro, né? Então, assim, o cupim ali, que é meio que um formigueiro também mais sofisticado, eles são guiados por feromônios e tal. Se o outro cupinzeiro tomar choque ou sofrer algum tipo de sanção pelas opções que eles fazem, eles não vão estar nem aí mesmo. Então, assim, não o altruísmo nesse nível que eu estou falando e a empatia, né? Ele é próprio de animais que conseguem ter uma percepção de mundo
mais complexa, como os papagaios, os corvos, os mamíferos no geral, inclusive, né? Acredito que os mamíferos são bem complexos. Você até trouxe os cães lá africanos selvagens que tem votação e através de espirro, que para mim foi bizarro. Primeiro, o que eu achei bizarro desse negócio é que eles votam por espirro, e para mim seria votação por mordida, e é votação para sair para comer, e no geral eles decidem não sair para comer. Ou seja, você vê como a gente é surpreendido mesmo pelas atitudes desses animais com quem compartilhamos aí com características genéticas. Também para tirar para encerrar essa minha fala, eu particularmente não gosto dos ateístas combativos, né? Como o Dawkins e o Sam Harris. Então, quando eu cito eles, eu gosto de dar esse alerta, né? De que eu não gosto do lado ateu combativo deles, mas eu vou citar os dois agora, né? Para já dois coelhos com uma cajadada só. O Gênio Egoísta, do Dawkins, que para mim é um livro fantástico, ele explica as questões de modelos altruístas e egoístas. Então, se você pega uma sociedade de animais onde prevalece um gene altruísta, então um exemplo que ele dá é da abelha, que para proteger a colmeia, ele se mata quando ela aplica, pica alguém, né? Quando a abelha pica alguém, ela morre. Então, ele explica, e isso é fácil de você modelar hoje em dia. Imagina uma sociedade de determinado animal que prevalece um gene altruísta. Ao longo do tempo, a chance de aparecer um gene egoísta surge por questões óbvias. Quanto maior a população onde tem um gene altruísta, ao longo do tempo pode surgir uma mutação que é de um gene egoísta. Se esse gene egoísta conseguir se sobressair naquela população e virar a maioria, também ao longo do tempo, ele surge a possibilidade de voltar a ter o gene altruísta. Então, existe uma dinâmica ali, digamos, natural entre prevalência de determinada característica que acompanha, de certo modo, o contexto no qual isso acontece. Porque vamos dizer que determinado comportamento altruísta, por motivos ambientais, climáticos, começa a ser prejudicial, passa a ser pertinente o aparecimento de determinado comportamento egoísta, que naquele contexto vai ser selecionado por aptidão, que vai manter a sobrevivência desse determinado animal. Como o inverso também. Numa população egoísta, onde o egoísmo de forma genética prevalece, eu vou até procurar isso, parece que mediram isso numa determinada gaivota, que em determinados contextos o gene de altruísmo, de compartilhar o alimento, prevalece. Quando esse alimento passa por questões climáticas a não tá disponível, o gene egoísta passa a ter prevalência, e aí isso garante a sobrevivência dentro dessa dinâmica desses bichos, para mostrar também que não é uma questão estática, e como eu quis mostrar antes, o que nós tratamos por altruísmo na nossa sociedade é uma forma particular de egoísmo, é bem diferente dessa que eu estou falando de características genéticas. Então, o gene egoísta do Dawkins, para mim, ele apresenta a melhor hipótese de em qual nível se dá a seleção natural, que é no nível dos genes, e que o gene não é uma unidade de alguma coisa, isso também é importante saber, que existem genes que combinados atribuem uma característica, né? Então não tem como você também isolar o gene como uma unidade, ele tem essa plasticidade, digamos assim. E citando o Sam Harris, se você pega o que a gente já conhece de tamanho do universo, que é uma parada absurda, né, em relação a tamanho, a vida, até onde a gente viu, só tem na Terra. Então, se você pegar e tentar medir
nível de crueldade do universo, ou seja, o universo ele parece ser naturalmente indisposto à vida. E se você conseguir medir isso como crueldade, sendo aquilo que a vida não... Então, por exemplo, sei lá, é cruel você matar alguém. Por quê? Porque, de certa forma você está parando uma vida, você está interrompendo uma vida. Claro que isso, dentro do budismo, acaba tendo desdobramentos extremos, como não pode matar uma barata, não pode matar uma formiga, mas não é isso que eu quero dizer. Eu queria colocar a crueldade como a indisponibilidade de vida. Então, sei lá, seria algo cruel, foi o que fizeram com a cadela laica, né? Então, assim, levou ela para um ambiente onde a vida naturalmente uma impossibilidade. Então, se de repente, por exemplo, a gravidade fosse suspensa na Terra e todos os bichos e animais começassem a flutuar em direção ao espaço sideral, nós iríamos morrer, seria algo de grande crueldade. Então, o que o Sam Harris diz, em um ambiente naturalmente cruel, onde a vida não é uma predisposição, é algo exceção, você consegue extrair uma moralidade disso, que é você trabalhar para minimizar a dor e o sofrimento de pessoas, de seres, seria uma moralidade, digamos, que você consegue extrair do seu próprio entendimento, do seu conhecimento natural. Porque um argumento a favor das mitologias humanas é de que a moral e a ética você só consegue extrair desses textos, dessas referências, e por isso não tem como, sem essas referências, nós seríamos antiéticos e amorais e imorais, e essa mitologia serve principalmente como um referencial de bom e de ruim. Já, eu não estou nem dizendo que eu concordo com o Sam Harris, mas eu acho que é algo razoável, se você, por aumento de conhecimento, pela investigação da natureza, percebe que a norma é a crueldade, é a não vida, e você começa, e ao perceber isso, você começa a trabalhar para minimizar o sofrimento, né? Então, por exemplo, a medicina hoje já é um pouco consenso nos médicos mais profissionais e tal, que na verdade a medicina não é para salvar vidas, né? No geral, ela tenta fazer isso, mas o importante é minimizar o sofrimento das pessoas. Então, eu acredito que questões éticas e morais você consegue extrair também, hoje em dia, a partir do conhecimento que você extrai da natureza. Bom, tem um monte de coisa. Em primeiro lugar, sobre o Locke, né? Eu vou ter mais capacidade de fazer aqueles ajustes lá em relação ao pessoal da antiga, porque eu sou de antiga. Em relação ao pessoal da época moderna aí, eu não sei se eu estou muito distante da noção de senso comum. Então, de acordo com o que eu sei do Locke, eu tinha até esquecido disso, na verdade, quando eu falei no começo, né, de uma posição neutra, e a posição neutra, vamos dizer assim, mais... Não, é justamente essa do Locke, né, da ideia da tábula rasa. Então, cara, não se preocupe, né, eu também acho que o Locke é mais ou menos isso daí. Inclusive, você falando, né, dessa questão do altruísmo, né, essa espécie de altruísmo egoísta, né, um outro jeito da gente chamar isso seria um altruísmo utilitarista, né? Porque, sei lá, você pensar que o egoísmo é o contrário de altruísmo, falar em altruísmo egoísta seria uma espécie de contradição. E, na verdade, quer dizer, o jeito mais, digamos assim, só para formalizar melhor, seria assim, o sujeito, então, é naturalmente egoísta, não no sentido e não carregando o egoísmo de uma carga negativa, porque isso é colocado a posteriori, né? Então, os indivíduos humanos, por que eles são indivíduos... Eu diria o seguinte, porque você considerar que o indivíduo humano, em sua subjetividade, né, a única subjetividade a que ele tem acesso é a dele mesmo,
Isso implica que, de todas as sensações que ele pode ter, para a gente ser um pouco hedonista, as que ele tem de maneira mais precisa, mais viva e mais imediata são as sensações dele mesmo. Então, nesse sentido, ele tem uma maior percepção de si do que do outro. E, portanto, isso poderia ser um argumento para supor que, entre aspas, é natural que seres com subjetividade como a nossa, não sei se tem outras formas de subjetividade, né? Sei lá, podia ter uma subjetividade coletivista, né? Aqueles bichos tinha uns ETs aí do Star Trek, não sei se eram os Borg, sei lá, os caras que vão supor que existe uma consciência compartilhada, né? E que, portanto, a subjetividade que essa consciência experimenta é uma subjetividade coletiva. Então, de repente, nesse contexto, a percepção do mesmo seja muito menor do que a percepção do todo, do coletivo, e aí você vai gerar uma subjetividade diferente, que é uma subjetividade não egoísta, mas coletivista, né? Não vou dizer altruísta, porque aí já não faz nem sentido, porque, na verdade, o egoísmo nessa subjetividade seria em relação à comunidade como um todo. Como todos são parte da comunidade, né, não tem muito altruísmo, tem uma espécie de coletivismo. Mas, de todo modo, eu diria que num ser, a partir desse argumento, fundamentalmente egoísta, por uma questão de necessidade, não por uma questão moral ou qualquer outra coisa, qualquer forma de utilitarismo que emerja seria um altruísmo utilitarista. Quer dizer, é um altruísmo que envolve produzir um bem para esse ser. Então, ele pode até sacrificar algumas coisas, evidentemente ele não vai fazer o sacrifício final, né, como uma abelha, porque aí na abelha a questão é completamente outra, não tem subjetividade, até a gente sabe. Então, quer dizer, eu sacrifico certas coisas na expectativa de que essas coisas que eu estou sacrificando vão me gerar um benefício lá na frente. Eu acho que isso faz todo sentido. Agora, por exemplo, é muito interessante porque eu falei aqui, né, fazer um raciocínio hedonista que envolve aquelas coisas que eu sinto, que eu deixo de sentir. O que você descreveu sobre o Sam Harris me parece ser uma tentativa de fazer uma ética hedonista natural. Ou seja, ele coloca como valor prazer e dor, ou seja, prazer, ou não necessariamente prazer, ou ausência de dor é bom e dor é negativo, né? Então, isso é hedonista nesse sentido, porque tudo que envolve esse espectro de coisas do prazer e da dor pode ser classificado como hedonista. E é natural no sentido de que ele está buscando, na observação do mundo natural, do universo, nesse caso, uma justificativa para propor que a minimização da dor seja algo que tenha valor. Há outras formas de propor pressupostos éticos nesse sentido. Por exemplo, uma forma bem não naturalista seria a do Kant, por exemplo, né? que tem essa ideia do imperativo moral, de que é difícil. Isso é até fácil de definir para os kantianos, mas às vezes eu tô meio enferrujado. Mas seria uma coisa assim: você só deve fazer aquilo, né? Então é uma coisa do dever fazer, o que se deve fazer, né? Você só deve fazer aquilo que não vá que não vá gerar um resultado exclusivamente visando o seu próprio benefício, mas que possa ser convertido numa espécie de lei universal, ou seja, todas as pessoas têm que poder fazer isso sem causar mal para nenhuma outra pessoa, né? Então, se a sua ação for uma ação desse tipo, ela pode ser dita uma ação moral. O interessante no caso do Kant é que ele não dicotomiza, né? Não existem só ações morais e imorais. Na verdade, existe uma quantidade ridiculamente pequena de ações morais, que são as ações que atendem ao imperativo categórico. Existe uma quantidade razoável de ações imorais, porque elas não atendem ao imperativo categórico, e existe uma quantidade bastante grande de ações que não são nem morais nem imorais, porque, na verdade, se você fizer qualquer coisa dessas, mas visando algum fim que você tenha, ou seja, que a ação não é um fim em si mesma, já não é uma ação moral. Mas também não pode não necessariamente ser uma ação imoral.
mas o fato é que ele tenta meio que escapar de uma ideia de um naturalismo, de encontrar na natureza o pressuposto para estabelecer a lei moral. E isso faz sentido lá na época dele, enfim, porque tem toda essa coisa de uma galera, né, na época iluminista, você tentar sobrepor a natureza vista aí como algo relativamente negativo, quer dizer, a natureza é uma coisa bestial, uma coisa que é instintiva, uma coisa não racional. Então, se você está num movimento que tende para um idealismo, um racionalismo idealista, você vai tender a querer fazer as coisas ao contrário da natureza, porque a natureza é aquilo que não é passível de racionalização, ela acontece porque sim, né, ela tem uma espécie de inércia. Né? Então, também é curioso porque também alterna, né, na história da filosofia, a história da ética, assim, entre pressupostos que aproximam mais os homens a gente da natureza, tentando olhar a natureza como modelo, e certos momentos em que a gente se afasta da natureza porque a gente percebe a natureza como um problema. E aí a gente volta um pouco naquela conversa do começo, né? Você falou muito dos mitos, e na verdade eu queria propor que a gente fizesse um outro dia para falar de mito, falar da relação de mito com ciência, mito com filosofia, que eu acho que é um tema muito legal. Mas assim, só para dar uma palhinha, né? O mito tem várias questões interessantes, na verdade, porque vamos dizer assim, a gente poderia pensar que o mito surge num momento em que as pessoas estão começando a observar o mundo, né? Elas estão imagina assim, de novo, fazendo uma espécie de ficção teórica como lá do Hobbes, né? Imagina que, cara, num primeiro momento, os seres humanos seriam como qualquer animal aí na natureza, em que, cara, é muito difícil você conseguir comida. Então você gasta todo o seu tempo caçando, enfim, garantindo que você vai ter comida, garantindo que você vai ter um lugar para dormir, não vai ser atacado. Então você não tem tempo para pensar em nada, você só tem tempo para agir. Então você meio que praticamente só responde aos estímulos que o mundo natural te oferece. O mundo natural é um lugar extremamente ameaçador em que você tem que, cara, lutar para sobreviver. Mas aos poucos os seres humanos começaram a se sedentarizar, eles começaram a dominar algumas técnicas, começou a surgir a agricultura, e isso começou a facilitar as pessoas, a facilitar os meios de vida. Quer dizer, se você está fazendo agricultura, você já, depois de um tempo em que isso começou a funcionar, você pode plantar, trabalhar na terra ali durante, sei lá, 6 meses, e passar os outros 6 meses relativamente tranquilo, porque você colheu um monte de coisa, armazenou, então você tem um estoque de comida, e aí dá para você começar a pensar sobre as coisas. E você pode pensar que o mito, de um modo geral, surge num contexto em que você garantiu algum desenvolvimento tecnológico a ponto de ter alguma tranquilidade e começou a olhar para a natureza e começou a se fazer perguntas sobre a natureza, porque agora você está com tempo. Mas ainda assim, nesse momento, a natureza ainda é um troço meio ameaçador, velho. Tem terremoto, tem uma chuva que destrói toda a sua lavoura, tem raio, pega fogo, acontece um monte de coisa. Quer dizer, mas ainda assim o mito seria uma tentativa de explicar um pouco como essas coisas estão acontecendo, né? E nesse sentido, o mito ele tem uma vinculação com a ciência, porque na verdade são as primeiras tentativas dos seres humanos de dar explicações. E aí você mencionou que eventualmente a coisa degringolou, né? Então surgiu a partir da escrita, ou de algumas tentativas de fixar o mito, e aí você estabelece dogmas e tal. Mas tem uma outra narrativa que você não mencionou, que ela é muito interessante, que é isso que eu queria abordar na outra. Na verdade, de abordar as duas coisas, a gente desenvolver um pouco mais esse ponto, que é falar um pouco sobre como que o mito também enseja o surgimento tanto da filosofia como, eventualmente, da ciência, porque, do mesmo modo que a escrita favoreceu você fixar os dogmas e criar as religiões monoteístas, a escrita também favoreceu as pessoas passarem a questionar a narrativa mitológica, porque vem um sujeito, começa a dizer o mito de uma maneira um pouco diferente da maneira como o cara tá escrito no livro que tem naquela cidade lá onde o cara mora, ele começa a fazer pergunta. E aí começa a surgir inconsistência entre esses mitos, e as pessoas começam a falar, bom, mas então tem alguma coisa errada, esse mito aí, cara, tem um furo aí, porque tem inconsistência. E aí isso pode dar origem a um outro tipo de pensamento, mais cético, que vai por um caminho que a gente considera mais interessante. Enfim, mas por que eu estou falando disso? Né? Porque eu acho que, de todo modo, quer dizer, a nossa relação com a natureza, ela oscila entre, como eu falei,
entre a gente tomar ela como exemplo ou a gente tomar ela como algo antagônico, como, por exemplo, esses caras na época do mito. Então, quer dizer, o cara começa a desenvolver os mitos para explicar aqueles fenômenos naturais que ele vê como ameaça. Num primeiro momento, os mitos vão ter essa função de ajudá-lo a dominar a natureza, portanto, a natureza ainda é uma espécie de oposição. Mas, num segundo momento, as próprias religiões, ou, digamos assim, o pensamento filosófico que surge a partir dessas narrativas mitológicas, eles vão passar a ver a natureza como uma referência. Né? Eles vão passar a ver certas coisas que acontecem na civilização humana, que já se distanciou da natureza, como coisas ruins. Então, por exemplo, sei lá, coisas que acontecem na política, os caras muito poderosos, os caras que matam os outros, crueldades e uma série de outras coisas que surgem dentro do convívio da sociedade humana, ele vai falar, cara, tem uma coisa errada, porque isso, os homens se organizaram aqui nessas sociedades e agora a gente está cheio desses problemas. Será que o problema disso é porque a gente se afastou da natureza? E aí vão surgir correntes, digamos assim, naturalistas que vão pensar a natureza como algo positivo e aí vão tentar pensar o que é o homem no seu estado mais natural, que talvez fosse melhor do que esse estado de agora, por exemplo. Então, acho que essas coisas todas têm a ver com as origens de se pensar a ideia de natureza humana. Assim. E para fechar, eu acho que, para a gente terminar, só para dizer que, na verdade, então, assim, em termos de conclusão, é que eu acho que, na verdade, é um erro falar em natureza humana em sentido forte, né? Eu retomo aquilo que eu disse lá no começo, quer dizer, eu acho que para algumas formas do saber humano, né, especialmente aí nas ciências humanas, a gente acaba sendo obrigado a adotar que os seres humanos têm certos comportamentos, entre aspas, por natureza, como de repente esse exemplo que você deu sobre o comportamento dos caras na Bolsa de Valores, que tem lá uma componente talvez biológica, envolvendo ali os hormônios, mas que levam a certos comportamentos que esse cara faz sem nem se dar conta de qual é a origem, não necessariamente disponível para ele no campo racional, mas que ele faz quase que instintivamente. E por quê? As pessoas se comportam de maneiras aparentemente instintivas para certos fins de pensar comportamentos humanos, fazer predições, uma série de coisas que são tarefas aí das ciências, de um modo geral. É razoável você considerar que os seres humanos têm uma espécie de natureza em escopos bem específicos, mas sempre tendo em mente que isso é um artifício metodológico, no fim das contas. Quer dizer, talvez, se você for estudar mais a fundo aquele fenômeno específico, você vai perceber que, cara, essa concepção de natureza que você adotou para pensar numa coisa mais geral, ela não se sustenta em si, porque, cara, você vai descobrir que aquelas coisas que você supôs, elas podem variar enormemente, porque realmente não dá para fixar a natureza humana. Então, acho que, enfim, é meio assim que eu queria terminar aí, era mais ou menos para esse lado que eu queria levar esse tipo de discussão. Só para dizer o seguinte, que, cara, todo o argumento, quando a gente está diante de um argumento, e a gente está cheio no Facebook, cheio de asneira rolando no Facebook, que começa a falar e colocar o ser humano como natureza para defender certas posições extremas, seja de grupos religiosos ou mesmo politicamente, a gente tem que desconfiar, porque, cara, você simplesmente adotar a ideia de natureza humana de forma dogmática, bom, dogmático está dizendo tudo, né? É completamente anticientífico e, não vou dizer antirracional, mas, cara, é contrário ao tipo de pensamento que a gente tem que ter hoje. A gente tem que ser um pouco mais aberto aí, eu acho. Acho que o mundo demanda isso da gente hoje. Se é natural ou não ser mais aberto ou mais fechado, é outra história. Perfeito. E também para raspar esse tacho aí, né, a gente falou aqui um pouco hoje do que passa por aquele debate ou pelaquela questão nature versus nurture, né? Que acho que em português seria o que é nato e o que é adquirido, aprendido, né? E, na verdade, para mim, essa é uma falsa dicotomia dentro da cultura humana, porque, para mim, existe uma dinâmica entre o que nos é natural e o que nos é ensinado, aprendido, adquirido ao longo da vida. E, inclusive, é uma falsa dicotomia para mim, porque, sendo nós, tendo o ser humano
o que, entre aspas, a natureza humana, a capacidade de se basear no que é adquirido ao longo da vida para complementar ou para basear a noção do indivíduo, do que é particular, ou mesmo do que é social, isso para mim passa a ser algo natural, entendeu? Não faz sentido para mim dizer que é só uma coisa ou outra. Ou seja, para mim tem coisas que nós trazemos conosco, seja de forma genética, seja de forma embrionária, né? Diz que se há uma influência muito grande, e isso também é óbvio, né? Da mãe sobre o embrião, ou do estado da mãe, ou do que a mãe come, ou do que a mãe sente sobre o embrião. Então a gente traz conosco algumas coisas e é aquilo, né? Existe eu já usei esse termo nesse episódio, mas uma plasticidade aí em relação à nossa capacidade de aprender com o mundo, o que também é uma vantagem natural do ser humano. Se a pessoa nasce no Japão, na África, na Europa, lá no meio da neve, no deserto, obviamente isso vai ser um referencial aí de características dessa pessoa ou dessa sociedade, como também se a gente considerar o tempo, né? Então, quem nasce hoje nesses lugares, volta 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás e bota essa pessoa nesses mesmos lugares, mas numa outra época, com certeza, né? Essas referências vão impactar no que a pessoa é. Então, nós faz parte da nossa natureza, inclusive a capacidade de criar cultura e ser influenciado por essa cultura, o que para mim também é algo bastante natural e pode ser visto como uma vantagem adaptativa aí, que faz com que a gente, então, sei lá, eu também falei hoje do cupinzeiro, né? Os prédios são grandes cupinzeiros que a gente constrói, usando inclusive terra, água, exatamente os mesmos elementos que o cupim constrói lá, o cupinzeiro, entendeu? Então, tudo isso dentro de uma característica cultural, de um aprendizado que, por tentativa e erro, a gente foi sistematizando e hoje está disponível aí de um dia para o outro para quem quiser aprender. Então, eu não consigo também separar o que a gente chama de natureza humana como algo herdado e desconsiderando aquilo que é aprendido. Para mim, também essa capacidade de construir cultura e aprender faz parte da nossa natureza. Então, eu também não vejo aí uma dicotomia. Então, agradeço aí a atenção de todos. Não sei se o Gus vai querer mandar um alô aí, mas a gente vai publicar amanhã no Medium. Eu queria agradecer o comentário do Rodrigo, que eu finalmente, né, soltando fogos com a mente aqui, recebemos um comentário extenso até de um ouvinte nosso, e ele fez algumas sugestões. Eu vou responder isso, convido o Gus também a responder ele lá. Ele sugere da gente colocar os episódios no SoundCloud, o que é curioso, porque a gente já fez um episódio sobre o SoundCloud, quando o SoundCloud, teoricamente, ou na época, estava quase morrendo. Então, sim, acho super válido. Eu vou assumir essa missão essa semana de subir lá os episódios no SoundCloud, porque realmente acho que vai atrair mais gente e fica mais fácil também de consumir os áudios em sequência. E aí ele faz algumas outras sugestões aí de equipamento, para não estourar o som e tal, como a gente também já falou em outros episódios. A nossa intenção é alcançar alguma massa crítica que justifique também algum tempo a mais que a gente vai gastar com isso, seja com edição, seja fazer de uma forma um pouco mais profissional, porque por enquanto é o que a gente está fazendo e por isso é o que nós temos e é por isso que a gente está fazendo. Então agradeço aí a atenção de todos e até semana que vem aí, quando a gente for tratar de outro tema muito interessante. Acho que o Gus não vai estar aqui semana que vem, é isso, Gus? Pois é, semana que vem eu não tô, tenho uma viagem aí, vou voltar no domingo para segunda, então vou perder, então semana que vem eu não tô,
mas na outra eu estou de volta, e na outra já vai ser de novo o nosso... Vamos voltar a falar de política, né? Porque a semana ainda é outubro, a próxima que eu voltar já vai ser novembro de novo. Mas enfim, o Rafa toca aí, vai arrumar um convidado especial. E eu acho que para mim já está de bom tamanho também. Agradecer também aí os comentários do Rodrigo, muito legal, aí estamos começando a ter alguma conversa. E o objetivo é esse mesmo, a gente falar nossas coisas aqui e dialogar com mais gente, né, para a gente poder pensar mais aí sobre essas coisas da vida, aí, coisas interessantes, coisas importantes. É isso aí, um abraço para todo mundo, até a próxima. Valeu, falou.